Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em regime de urgência e discussão única, o projeto de lei 1458 de 19, de autoria da deputada Renata Souza, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Axé Iê Nassô Ocan e Leossum, pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e de Cultura. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio. Em regime com voto contrário, deputado Rosenberg Reis. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 1370/2019, de autoria das deputadas Renata Souza, Marta Rocha, Dani Monteiro, que dispõe sobre a prioridade de tramitação de procedimentos investigatórios relativos a crimes contra a vida e outros crimes com resultado de morte de criança e adolescente no âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Segurança Pública, Assunto de Polícia e de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu vou pedir às autoras do projeto que a gente possa fazer ao final da pauta as declarações, pode ser? Pode sim, senhor Tá, presidente. porque eu entendi várias pessoas ali, vão aguardar ali para a gente dar uma acelerada aqui. Tá certo. Pela Comissão de Constituição e Justiça, presidente, líder do governo, meu amigo, meu irmão Márcio Pacheco. Primeiro dizer que o senhor fez muita falta ontem, Vossa Excelência, na presidência. Senhor presidente, depois de muito avaliar o projeto, a despeito de que o tema é fundamental e importante, há um vício de iniciativa. Por essa razão, meu parecer pela inconstitucionalidade, concluindo por indicação legislativa. Pela Comissão de Segurança Pública e Ação de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Alexandre Freitas. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ para transformar em indicação legislativa. Simples. A Comissão de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à Comissão de Indicação Legislativa. A presidência chama a atenção dos senhores parlamentares, deputadas e deputados, por gentileza, deputado Márcio, deputado Rodrigo, deputado Luiz Paulo, deputado... Senhor presidente, eu poderia corrigir o voto, porque na verdade eu falei pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Eu falei indicação legislativa. Não tem problema nenhum, pode ser uma indicação legislativa. Não, é só para corrigir o voto. Deputado, bem, em especial os deputados que compõem a mesa diretora. Nós vamos, nas próximas 24 horas, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à emenda número 3 de 93 da Constituição, de autoria do então congressista José Serra. A ação foi muito bem estudada, muito bem estruturada, e a gente precisa fazer algo, porque dia 20 está chegando. Eu tenho já a minuta, o doutor Sérgio está trabalhando na minuta, aprimorando, tem outros contribuindo, e é uma forma da gente tentar corrigir essa covardia com o Estado do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu parabenizo a iniciativa de Vossa Excelência, porque já há algumas décadas o Estado do Rio de Janeiro é profundamente prejudicado função do ICMS do petróleo está sendo cobrado no destino.
a sua ação direta de inconstitucionalidade, em nome da Assembleia Legislativa, vem em muito boa hora. E queria dizer, inclusive, senhor presidente, que como Vossa Excelência já sabe, que já temos lei de minha autoria, revigorando a Lei Noel, que permite cobrar alíquota de 18% de ICMS exatamente na origem da produção petrolífera, bastando colocar lá macromedidores para ter os volumes corretos. Então, me congratulo com Vossa Excelência e espero que o Supremo Tribunal Federal seja sábio em acatar tal propositura. Presidente, também queria... Deputado Ferreirinha. Também queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. A gente precisa buscar meios, presidente, da LERJ ter o protagonismo que deve ter nesses debates. Nós temos muitas questões que estão acontecendo relacionadas a perdas econômicas do Rio de Janeiro, que veio desde 1960, e o Rio de Janeiro, presidente, tem perdido tudo. Todas as grandes batalhas federais relacionadas a imposto, relacionadas à tributação, aqui me refiro à Lei Candir, me refiro a essa lei que taxa o petróleo no destino e não na origem, me refiro a diversas questões, a PEC da reparação, que deveria ser algo a ser discutido também a nível federal. O Rio de Janeiro tem perdido muitas batalhas. Então é muito importante, presidente, que a LERJ possa também fazer a sua parte defendendo o nosso Estado. E também fica aqui, presidente, um pedido para que a bancada federal seja barrista. Nós precisamos de uma bancada federal que defenda os interesses do Rio de Janeiro. Independente de diferenças ideológicas partidárias, nós precisamos de uma bancada federal bairrista, que defenda quais são os grandes interesses do Rio em Brasília. Então, parabéns, Vossa Excelência, pela iniciativa. Deputada Renata. Senhor presidente, não só parabenizá-lo pela iniciativa, é claro que esse parlamento precisa sim fazer esse debate, fazer essa discussão, acho que é fundamental. Mas eu queria, senhor presidente, voltar aqui ao PL de nossa autoria, que dispõe sobre a prioridade de tramitação de procedimentos investigatórios relativos a crimes contra a vida e outros crimes com resultado de morte de crianças e adolescentes no âmbito da Polícia Civil. Senhor presidente, eu gostaria que o líder do governo pudesse apresentar aqui ao microfone os seus argumentos, porque ele encarou esse projeto como inconstitucional e alegou como vício de iniciativa, algo que ainda ontem votamos um projeto super parecido nas questões relacionadas à violência contra a mulher e o parecer da CCJ foi favorável. Gostaria de compreender um pouco melhor as alegações do presidente da CCJ, ao dizer que o projeto, que tem uma linha muito simples, dá prioridade nas investigações em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. É um projeto importante, afinal de contas, quando a gente tem assassinatos de crianças e adolescentes, a gente precisa de uma agilidade maior da Polícia Civil. É só isso. Ontem aprovamos um projeto idêntico, mas tratava das questões do feminicídio. Então, eu gostaria que o presidente da CCJ pudesse apresentar argumentos mais claros e contundentes para considerar o nosso projeto inconstitucional, visto que já fazem 45 dias, não temos resposta sobre o assassinato de Ágata e de nenhuma outra criança que morreu em decorrência aí, de situações que precisam ser explicadas pela própria investigação. Eu acho que é fundamental, por isso eu solicito ao líder do governo, presidente da CCJ dessa casa, deputado Márcio Pacheco, porque ele deu inconstitucionalidade para um projeto que nós nomeamos de projeto Ágata, para ser um marco nessa casa também, com os destinos das investigações e prioridades das investigações. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Alexandre. Gostaria de saber se a gente vai começar a criar o hábito de voltar discussões de projetos que já foram votados, que já tiveram... Matéria vencida, vamos seguir. Perfeito. Apenas parabenizar, então, pela iniciativa. Eu que sou um crítico ferrenho do modo que a gente estabeleceu a nossa federação, o Estado do Rio de Janeiro vem sendo prejudicado há anos
desde a nossa volta à República e à democracia. E eu acho que a gente precisa se endereçar. Uma crítica ao histórico da bancada federal no Congresso, que sempre se ateve a temas dos mais diversos, mas pouquíssimas vezes a gente viu parlamentares lá em Brasília defendendo os interesses do Rio de Janeiro com a energia necessária que esse Estado merece. Então, uma excelente iniciativa, eu já me coloco à disposição, operador do direito que sou. Então, se quiser um auxílio junto à ação direta de inconstitucionalidade, me coloco à disposição e eu espero que a gente obtenha sucesso, porque o Rio de Janeiro merece sim ser melhor representado. Obrigado. Senhor presidente, o senhor poderia solicitar ao líder... Não tem como, presidente. deputada, não tem como. Vossa Excelência, olha só, essa matéria está vencida. Vossa Excelência tem que ter um entendimento com o líder do governo. Até o final da pauta a gente pode, se ele mudar o parecer, sem problema. Mas a matéria está vencida, infelizmente. Por favor, não posso obrigar o deputado a fazer isso. Ó, sempre no... Anuncio em tramitação ordinária, segunda discussão e redação do vencido, projeto de lei 580A de 2019, retirada de pauta a pedido da autora. Segunda discussão, projeto de lei 301 de 2019, de autoria dos deputados Brazão, Carlos Macedo, que classifica Campos dos Goitacazes como município de interesse turístico. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, que não estão aprovados, vai ao autógrafo. Projeto de lei 567 de 2019, de autoria da Comissão de Saneamento Ambiental, que estabelece a obrigatoriedade de adoção de dispositivo de tratamento de negro chorume no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Aproveitar aqui, não vou permitir a parte no microfone, mas eu vou anunciar aqui para todos os membros de CPIs. CPI só se prorroga uma vez. Se tem dificuldade do relatório, se tem alguma informação para chegar, a gente suspende e a gente depois dá 15 dias para fazer o relatório. As suspensões que aconteceram, deputado Flávio, não vou abrir para microfone. Um caso foi nesses termos, suspensão dos trabalhos para fazer o relatório. Então, as que estão pedindo prorrogação, que já foram prorrogadas, vou prorrogar por 15 dias e depois, por favor, ao regimento. Anuncio em primeira discussão, projeto de lei 679 de 2015, de autoria do deputado André Ceciliano. Dispõe sobre a proibição de divulgação de imagens de procedimentos, de exames ou de pacientes pelas unidades de saúde localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Saúde favorável. Trabalho, legislação social e seguridade social favorável com emenda. De Economia, Indústria e Comércio favorável com a emenda da Comissão de Trabalho. Legislação social, seguridade social e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Zaqueu Teixeira, Ana Paula Rechuan, Paulo Ramos, Gustavo Tutuca e Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social com emenda. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 1680 de 2016, de autoria do deputado Rosenberg Reis, dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool gel em estações de metrô, trem e terminais rodoviários no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emendas. Saúde favorável com as emendas da CCJ. Indústria e Comércio favorável com as emendas da CCJ. Relator, deputado Carlos Mink, Mônica Francisco e Renan Ferreirinha. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 151/2019, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a lei 4.893, de 1 de novembro de 2006, para dispor sobre a criação das farmácias vivas pelo Poder Executivo na forma que menciona. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Saúde favorável com a emenda da CCJ. Economia, Indústria e Comércio favorável com a emenda da CCJ. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Max Lemos, Lucinha, Valdeir Carneiro e Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam o parecer da CCJ com emenda, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, como estão aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão.
Projeto de Lei 314/2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a Lei 5.645 de 2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de combate à FIV, felve, felina e dá outras providências. Parecida da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emendas de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha e Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação parecida da CCJ com emendas. Senhores que aprovam a lei como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Discussão única, projeto de resolução 261/2019, de autoria do deputado Renato Zaca, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Sidney Robson Pazini da Silveira. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam a lei como estão aprovados, vai autógrafo, vai a promulgação com o voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 269/2019, de autoria do deputado Marcos Miller, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao major PM Paulo Leal Gomes Soares. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator do deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a lei como estão aprovados, vai autógrafo com abstenção, promulgação. Com abstenção do novo. Projeto de resolução 287/2019, de autoria da deputada Renata Souza. Está com prestígio, hein, deputada Renata? Está com prestígio. Que concede o prêmio Dandara para Ana Maria Gonçalves. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a lei como estão aprovados, vai a promulgação com voto pela abstenção do novo, abstenção do Márcio Alberto. Deputada Renata. Só para agradecer o prestígio, e se ele for de coco, eu vou ficar mais feliz ainda. Senhor presidente, é um importante homenagem. É claro que nós não estamos aqui só para fazer homenagem a outras pessoas, mas reconhecer pessoas que têm aí trazido para a nossa sociedade debates fundamentais. É importante que essa casa reconheça e faça justiça a essas pessoas. E uma dessas pessoas é a Ana Maria Gonçalves, que hoje visita aqui a Alerj, inclusive, passou no meu gabinete, e é importante, ela é a autora do livro Um Defeito de Cor, que remonta todo um processo de escravidão no Brasil, ou seja, além de ter um caráter pedagógico, o reconhecimento desse debate sobre o racismo no Brasil e o quanto que ele foi doloroso. Afinal de contas, escravizaram, eram pessoas que tinham o seu corpo vilipendiado, transformado em mercadoria. Então, senhor presidente, agradecer a aprovação dessa importante e imprescindível homenagem. Obrigada. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 133/2019, de autoria dos deputados Eidan Lula e Gustavo Tutuca, que cria regras para a definição dos municípios de interesse turístico e dá outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável com as emendas da CCJ, de turismo, favorável com as emendas da CCJ, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da CCJ. Da mesa diretora, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Carlos Macedo, Chicão Bulhões, Rodrigo Amorim e Franciane Mota. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Turismo, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, e da mesa diretora, as emendas de plenário. Para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas número 2, 4 e 7. Favorável com subemenda às emendas número 1 e 3. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5 e 6. Subemenda à emenda número 1. Modifica-se o inciso 4 do artigo 1A
Precisa. Não precisa, senhor presidente. Faz chegar aqui, por favor. Faz chegar à mesa o voto. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Gil Viana. Deputado Gil Viana. Parecer ao projeto de lei 133/2019. Favorável, CCJ, presidente. A Comissão de Turismo, deputado Elbert Rezende. Deputado Elbert Rezende. Deputada Zeidan Lula. Deputado Chicão Bulhões. Onde é que a gente está? Como é que foi esse CCJ? Senhor presidente, eu estou dando parecer pela, é comissão Comissão de Turismo. de Turismo no projeto do deputado Gustavo Tutuca, né? O meu parecer é... Não, não. Não? É, Tutuca com a Zeidan. É a que cria município de interesse, definição de município de interesse turístico de outras providências, senhor presidente, 269. Eu vou acompanhar a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela comissão, pela mesa diretora, deputado Jair Bittencourt, deputado Renato Cozzolino, deputada Franciane Mota. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência, deputado Márcio. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Vossa Excelência, no parecer, Vossa Excelência fez substitutivo da CCJ, sim ou não? Favorável 247, com sub 1 e 3, aglutinativa 5 e 6. É isso mesmo? E ver se fez substitutivo final? Questão de ordem, senhor presidente, sobre o projeto. Já. Não propus, senhor. Sem problema. Deputado Valdeco. Não, que eu vi o parecer que o deputado Márcio Pacheco me mostrou agora, deputado Márcio. Na verdade, nós tínhamos protocolado 6 emendas. Sim. E o Rodrigo Amorim uma. É isso mesmo? Ou estou enganado? 6 emendas. Eu dei parecer sobre as 6 emendas. A do Rodrigo, não. 7. A outra, não. 7 emendas. 7 ao todo. 7 ao todo. 7. 4, 7. 1, favorável a emenda 2, 4, 7. 1, 3, 7. Tá certo, senhor. Deputado Márcio, podemos? Então, em votação, parecer da CCJ com emendas. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Em votação, parecer da Comissão de Justiça sobre as emendas de plenário. Favorável 247, com sub 1 e 3, aglutinativa 5 e 6. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam isso como estão,
Aprovado, vai redação não vencida. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3680 de 17, de autoria do deputado Flávio Serafim, retirado a pedido do autor. Projeto de lei 350 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que dispõe sobre pontos acessíveis nas bibliotecas públicas com uso de mecanismos tecnológicos para acesso à leitura da pessoa com deficiência visual. Deputado Luiz Paulo, hoje faz 118 anos de nascimento da poetisa Cecília Meirelles. Parabéns. Projeto de lei 350, 2019. Relatores, deputados Márcio Pacheco e Gil Viana. Pendente de pareceres das comissões de Cultura, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Entende aí. Parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 677 de 2019, de autoria do deputado Rosane Félix, que institui o programa Escola Inteligente e Consumo Consciente para incentivar a economia do consumo de água e energia elétrica nas unidades escolares da rede pública estadual de ensino. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Saneamento Ambiental, Minas e Energia, Defesa do Meio Ambiente, Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Parecer favorável com a CCJ, presidente. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Max Lemos. Senhor presidente, me parece que a deputada enfermeira Rejane vai retirar a emenda dela, é isso? Incorporou? Incorporou? Comissão incorporou. É o parecer favorável, senhor presidente, com emenda, que é a emenda, na verdade, que a deputada retirou, não é isso? A deputada Rosana, eu fiz 2 emendas, a deputada Rosana conversou comigo e disse que a CCJ iria incorporar as emendas, já ia dar o parecer incorporando as emendas. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado... Senhor presidente, só para Ok. corrigir aqui, na verdade, parecer favorável com emenda modificativa no inciso 5º do artigo 1º, desenvolver palestras e debates em conjunto com o corpo docente, discente, funcionários responsáveis pelos alunos das unidades escolares sobre o consumo consciente de energia elétrica e de água. Portanto, é favorável com esta emenda, senhor presidente. Obrigado, Pela deputado. ordem, senhor presidente. Deputada enfermeira. É porque aí tem que consultar a deputada, porque a outra emenda era parágrafo único. Para cumprimento do programa estabelecido nesta lei, o Poder Executivo realizará ações que visem a economia no consumo, dentre elas, instalação de equipamentos de energia solar fotovoltaica. Aí tem que perguntar à deputada, porque para não sair... Vossa Excelência faz o trabalho com as outras comissões. Tem a Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim, conversa com ele. E vamos seguir. Comissão de Meio Ambiente, deputado Tiago Pampolha. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Flávio Serafini.
Deputado Flávio Serafim. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. É o PL da Rosane. Se Vossa Excelência puder, logicamente, combinado com ela, catar a emenda da deputada enfermeira. Senhor presidente, ela está verificando isso agora. Vossa Excelência não pode seguir e depois a gente retornar daqui a alguns instantes? Só o tempo suficiente da deputada Rosane Félix pode... É porque, deputada Rosane? Não, eu acato pela Comissão de Orçamento, mas... Senhor presidente, só para ajudar. Deputado Carlos Mink. Para ajudar aqui a Rosane Félix, a enfermeira Rejane, a gente tem uma lei sobre energia solar que incorpora isso, então pode perfeitamente incorporar, deputado Amorim, pode perfeitamente incorporar equipamento solar que já está previsto em lei. Senhor presidente. Deputado Rodrigo. Então, incorporar, como parecer da Comissão de Orçamento, incorporar a emenda aditiva de autoria da deputada enfermeira Rejane ao texto original do projeto. Então, o parecer é pela incorporação da emenda da deputada enfermeira Rejane, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Então, está prejudicada as duas emendas, foram acatadas. Em votação, o parecer da Comissão de Minas e Energia. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Em votação, o parecer da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam, não estão aprovados. Agora, tem emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Tem que ter cuidado para nós não termos aí modificações, como já disse aqui há 2 semanas atrás, 2 artigos com textos diferentes. Então, em votação, parecer da CCJ. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, como estão aprovados. A redação do vencido. Para declaração mais adiante. Final. Tá. Projeto de Lei 682/2019, de autoria do deputado Léo Vieira, que faculta as concessionárias, seguradoras financeiras e cooperativas promovam serviços de proteção veicular e realizarem vistoria veicular nos casos de troca de propriedade especial, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente. Você quer dar um parecer? Não, eu tenho as emendas para acolher do próprio Léo. Eu vou acolher. Ah, não tem? Senhor presidente. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Acatando as 4? As 4? Não. Na verdade, são emendas propostas pelo próprio autor. As emendas apresentadas pelo deputado Valdec não serão acolhidas pela CCJ. Então, na verdade, eu quero apresentar as emendas que estão... Então vai sair de pauta. Se não tiver acordo... Não consegue acolher. Não quer que eu adiante a pauta enquanto vocês... É melhor, senhor presidente, é melhor. Então vamos à próxima. Senhor presidente, olha aqui, não precisa. O deputado Léo Vieira me procurou. Nós estamos em primeira discussão. Eu fiz 4 emendas. Eu, deputado Léo, aqui não estou assumindo o compromisso de que não voltarei a emendar em segunda. Mas para facilitar a tramitação, eu vou retirar as emendas dessa primeira discussão, mas ainda vou refletir a respeito do projeto. Então, estou retirando as emendas nesta primeira discussão. Senhor presidente, eu só peço a Vossa Excelência... Então vamos ao parecer da CCJ. Isso. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Eu só peço autorização, Vossa Excelência, para a leitura, porque não está assinado ainda, e pelo menos fica consignado o conteúdo. Emenda modificativa número 1. Modifica-se a emenda do projeto de lei 682/2019, passa a vigorar com a seguinte redação: que dispensa as concessionárias, seguradoras, financeiras e cooperativas promovam serviços de proteção veicular de realizarem vistoria veicular obrigatória nos casos de transferência de propriedade especial. Emenda modificativa número 2. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei 682/2019, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. Nas hipóteses de transferência de propriedade especial, ficam as concessionárias, financeiras, seguradoras, cooperativas e entidades que promovam serviços de proteção veicular dispensadas de realizarem vistoria veicular obrigatória junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN, RJ.
Emenda modificativa número 3. Modifique-se o artigo 3º do projeto de lei 682/2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Nas hipóteses previstas no caput do artigo 1º, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN-RJ, deverá emitir o certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV, com a expressão vistoria especial. No campo observação, proibida a inclusão da expressão vedada a circulação. Esse é o voto. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins, licenciado. Deputado Alexandre Knoploch. Alexandre Knoploch. Deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira. Vou seguir a CCJ e depois a gente volta a debater esse PL. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, prejudicadas as 4 emendas da autoria do deputado Valdec, retirada, ok. Em votação, projeto de lei 682/2019. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovada em primeira, retorna em segunda, abstenção do deputado Valdec Carneiro. Projeto de lei 1305/19, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que tomba por interesse histórico e cultural a Cobal do Maitá, Rua Maitá 41, com a numeração suplementar pela Rua Voluntários da Pátria, número 448. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Eliomar. É que eu quero dar qual autoria, já tinha falado com Vossa Excelência, para Vossa Excelência e também para o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Eu aceito, muito obrigado. Republicar o PL 1305 de 19 com coautores, deputado Luiz Paulo e André Ceciliano. Enquanto não se chega a um acordo, deputados, chamar a atenção dos senhores e senhoras deputados, nós, na próxima semana, teremos uma sessão extraordinária para votarmos as mensagens do governo. A ideia é nós fazermos uma reunião de líderes às 13 horas. 13 horas. Então, estaríamos assim prejudicando, terça-feira, o pequeno expediente entre 13 entre 14 e 15 horas. Então, quero autorização do plenário para que a gente possa fazer a sessão extraordinária às 14 horas e 45 minutos, porque tem um expediente inicial de 14 às 15, então quero autorização do plenário. Senhores que aprovam isso estão aprovados. Então, reunião de líderes, 13 horas terça e sessão extraordinária, 14h45, na próxima terça-feira. Presidente. Deputado Léo Vieira. Presidente, só para justificar, a bancada do DEM está em Brasília, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tratando de assuntos relevantes ao governo do Estado, principalmente recuperação fiscal. Justificando a bancada do DEM. Okay. Ausência. Estou sabendo. Deputado Márcio, chegou a um acordo ou não? Então vamos adiantar o próximo. Projeto de lei 1139 de 2019, de autoria do deputado Alexandre Freitas e Anderson. Alexandre Freitas, Anderson. O senhor pulou o Moraes. 1305? Pulei porque eles estavam discutindo aqui os pareceres. Desculpe. 13, olha só, eu li o 1305, chamei o deputado Márcio para dar o parecer, ele está conversando, então vou pedir o próximo, estou acelerando o próximo, enquanto vocês discutem. Eu queria só esclarecer uma coisa, Vossa Excelência, rapidinho. Por favor. Rapidinho. Que eu já disse ao deputado Márcio Pacheco. O prefeito César Maia, em 17 de julho de 2008, através do decreto 29596, de 17 de julho de 2008, tombou a Cobal do Maitá. E o prefeito Eduardo Paz, em 28 de novembro de 2011, através do decreto 34796, manteve o tombamento da Cobal Maitá e incluiu a Cobal do Leblon. O que deseja o deputado Eliomar Coelho
atendendo um amplo anseio da comunidade, é que não se extermine a Cobal do Maitá, que é o pulmão de respiração do Maitá e de frequência de toda a comunidade. Então, já existe o tombamento sob o ponto de vista de decreto. E o deputado Eliomar quer fortalecer, cobrindo com uma lei. Então, não há óbice de INEPAC, etc., porque tombado já está. E o prefeito é autoridade para isso. Ele quer fortalecer com lei, porque decreto é muito mais fácil de ser revogado do que lei. É só esse esclarecimento. Deputado Márcio, está pronto para dar o parecer? Então vamos no próximo. Projeto de Lei 1139 de 2019, de autoria do deputado Alexandre de Freitas, Anderson Moraes e Chicão Bulhões, que altera a Lei 5.645, de 1º de janeiro de 2010, consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente. Em respeito aos meus caríssimos colegas, deputado Alexandre Freitas e o deputado Anderson Moraes, eu quero aqui fazer, primeiro, numa opinião de forma, uma mudança nesta área de feriados, especialmente feriados estaduais. Essa competência é do Executivo. Então, há um vício formal. Portanto, o meu voto pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Mas no mérito, senhor presidente, além disso... Você está falando de qual projeto? O projeto 1139. Ok. 1139. Além disso, senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui, com muita vênia e respeito aos meus pares, de que uma alteração no que diz respeito a, por exemplo, um feriado com data votiva, como, por exemplo, São Sebastião ou São Jorge, estão juntos Ogum e Oxóssi. Exatamente. Não se trata de dias da semana. Uma data votiva em que pese que nós estamos tratando de religiosidade, estamos falando de cultura, de turismo, e, portanto, é uma data que, independentemente do dia da semana, precisa ser respeitada. E, portanto, eu, na forma, concluo pela transformação em indicação legislativa e conclamo aos meus pares para esse entendimento no mérito. Porque, no mérito, ela pode trazer danos, inclusive ao erário no Estado do Rio de Janeiro, que ocupa este dia para atrair turismo, cultura e, obviamente, religiosidade. Senhor presidente. A não ser que o deputado Luiz Paulo tenha um voto divergente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria dar meu voto convergente. Parabéns. A ideia é ótima, mas não, em se tratando de data votiva, é importante. Nós vamos comemorar, na linguagem religiosa cristã, dia de São Jorge, que é 23 de abril, no dia 21, impossível. Data votiva tem que ser na data daquela entidade ou daquele santo. Vossa Excelência mesmo, né, já fez proposta para ter data para santo. Eu me lembro bem. Foi a oportunidade... Santo Luiz Paulo. Que quando se aglutinou São Jorge com São Sebastião. Verdade. Então, não pode em data votiva. Nós vamos mudar a data que não é votiva. Por exemplo, Zumbi de Palmares. Vamos mudar proclamação? Não pode. Vamos seguir com o parecer emitido em discussão. Quero discutir. Não, tudo bem, mas eu quero discutir. Para discutir, o deputado Alexandre Freitas. Caminha daí, por favor. Oi? Senhor presidente, obviamente que a intenção de nós, autores do projeto, não é colocar qualquer óbice no livre exercício da religiosidade de ninguém. A nossa preocupação, obviamente, é com aqueles feriados que não têm uma religiosidade por trás.
Se existe um histórico, se é importante para determinada religião, então que essa casa respeite o dia de fé de cada um. Mas a nossa preocupação é com aqueles outros feriados que não são religiosos ou que não têm uma liturgia tão definida. Eu, inclusive, perguntei para alguns que questionaram a questão religiosa qual que é o histórico e ninguém soube me explicar. Então, isso é simplesmente para trazer o debate. Se a data 21 for tão importante, mantém-se. A gente não altera esse dia. Apenas esse debate, que eu acho importante a gente também... Oi? Bom, então a nossa intenção é apenas trazer o debate para fomentar um pouquinho o comércio, que é tão combalido aqui no nosso estado, que tem prejuízos atrás de prejuízos por conta de alguns feriados que não casam com o dia comercial. Agora, aqueles feriados que forem importantes para determinada religiosidade, a gente mantém, obviamente, sem problema. Obrigado. Deputado Anderson, quer usar da palavra, deputado? Presidente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui aos nossos colegas que não temos intenção alguma de ofender religiões ou coisas desse tipo com relação à data festiva, no caso dos feriados. Respeitamos assim respeitamos assim a religião de cada um, queremos dizer que se a pessoa tem a fé daquele feriado, daquela determinada indicação, nós respeitamos que ele comemore e que ele tenha a fé dele naquele dia, mas que somente o feriado, por uma questão econômica do Estado, ele venha a acontecer na segunda-feira. Essa é a ideia do projeto. O projeto tem a intenção de reduzir o número de vezes que o Estado fica parado. A intenção nossa é fortalecer o comércio na geração de empregos. E esse é o intuito do nosso projeto. Agora, respeitamos, claro, trouxemos a ideia para o parlamento e respeitamos a votação e a ideia da maioria. Ok, presidente? Obrigado. Tive uma ideia agora, inclusive, Anderson. A gente pode trazer uma previsão. Não autorizou só uma previsão. Da palavra. Fala, deputado. Só um adendo. A gente pode trazer uma previsão que aqueles trabalhadores que declararem a sua fé naquele dia, do dia do santo, que tenham a liberação, assim como acontece com os judeus, com outras religiões, em que o feriado ele é respeitado por quem emprega. É simples. Vai ter trabalhador com dos 18 santos. Pode ser. Ecumênico. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Voltando no PL 1305 de 2019. Está conosco a deputada Tânia Rodrigues. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, só uma questão de ordem. No projeto anterior... Recebeu 4 emendas e saiu da pauta. Mas a CCJ deu pela inconstitucionalidade de transformação em indicação. Aí não altera? A gente espera as emendas? Não, espera. Ah, tá bom. Saiu de pauta. Você não pode. Eu vou dar só a constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Alexandre Knoploch. Deputado Alexandre Knoploch. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, no mérito favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nisso como estão. Aprovado em primeira. Para a declaração. A presidência chama os trabalhos à ordem. Falta, não votei ainda, porque falta assuntos municipais. Deputado Carlos Macedo, deputado Gil Viana. Gil Viana. Deputado Giovanni Ratinho. Deputada Mônica Francisco. Sigo o parecer do relator. Com os pareceres emitidos em discussão. Não quero discutir. Tombamento da Cobal de Maitá. Isso. Deputado Alexandre Freitas. Senhor presidente, eu confesso que o parlamento é um negócio extraordinário. Eu nunca faria ideia
que a Ascobal, ou Cobai, sei lá, não sei como é que é o plural de Cobal, pertenceria à União. E o Estado administrando uma Cobal é tão incompetente, mas tão incompetente, que a Cobal do Leblon, que fica na área mais nobre do Estado do Rio de Janeiro, ela não prospera. A Cobal do Maitá prosperou por um acaso. E eu entendo a preocupação do deputado Eliomar, porque a Cobal é um centro de boemia. E eu acho que a gente tem sim que ter uma preocupação para que aquilo, de repente, não vire apenas um prédio. Mas existem formas de concessão, existem formas de outorgas por parte do poder público que pode dar maior eficiência e uma prosperidade maior para a região. Me preocupa um pouco a gente utilizar o tombamento como forma de impedir qualquer obra e qualquer aumento ali de prosperidade dentro da Cobal. A Cobal deu certo, do Maitá, a do Leblon não. Então eu acho que é importante, de repente, o governo federal, que já declarou, e aí o senhor está querendo usar o tombamento como um ato político, que já foi declarado que o governo federal pretende, de repente, fazer uma concessão daquela região, e o meu receio é a gente impedir o progresso por meio do tombamento, porque eu acho que a concessão vai acontecer. E aí quem for o ente particular que assumir a concessão, vai ter inúmeras restrições de obras que, de repente, vão impedir o avanço daquela região. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco melhor sobre esse assunto e utilizar tombamento como argumento político, eu acho que é muito complicado. A gente vai acabar prejudicando aquela região, a exemplo da Cobal do Leblon, que simplesmente não funciona. Obrigado. Senhor presidente. Vossa Excelência quer discutir, deputado Eliomar? Por favor, deputado Eliomar. Não, o que acontece é o seguinte. Primeiro, eu gostaria de deixar muito claro, deputado Alexandre, que não é nada de ato político. Quer dizer, eu entendo perfeitamente sobre política urbana. Passei anos e anos nessa cidade do Rio de Janeiro discutindo, estudando, sou autor de livro Reengenharia na Cidade é o título, de maneira que eu tenho uma preocupação com a cidade do Rio de Janeiro, principalmente o uso e ocupação do território a partir daí. E a cidade, ela tem que servir para quem mora na cidade, quem vive na cidade. Ali é o único pulmão que existe no bairro Botafogo e nos bairros do entorno. Frequentado não é só espaço de boemia. Ali as famílias se reúnem, as famílias se confraternizam, as famílias têm o espaço da vivência. É o que nós chamamos no urbanismo. Ali é um espaço que você pode considerar como centralidade na cidade do Rio de Janeiro, onde realmente você tem o ponto dos encontros e você tem exatamente o espaço da sociabilidade. É isso que está querendo se preservar, né? Agora, eliminar isso daí. Quem mora em Botafogo, quem vive em Botafogo, não existe um espaço, uma área, uma praça minimamente decente em Botafogo. Então, o que acontece? Aquilo dali é o pulmão daquele bairro, frequentado pelas famílias que lá habitam no seu entorno, isso, aquilo. Além de que é uma área que tem vitalidade econômica permanente, vitalidade econômica. Então, se tem que se fazer alguma coisa em termos de ordenamento, voltado especificamente para a atividade econômica, que se faça. Mas não é ato político de forma alguma. Trata-se, inclusive, de atender uma solicitação, uma reivindicação, não só justa, acima de tudo legítima, dos moradores daquela área. Isso é que é importante e a gente deve levar isso em consideração como representação do povo nesta casa. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovados em primeira, retornam em segunda com a abstenção do novo. Há sobre a mesa, antes das declarações, requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 1429-19, deputada Lucinha. Senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1428-2019, deputada Lucinha. Senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Requerimento na inclusão na ordem do dia do PL 112-19, deputado Brazão. Senhores que aprovam nesse como estão aprovada. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Os deputados que queiram fazer as declarações de voto, por gentileza. Deputada Renata.
Não, senhor presidente, só externar aqui, registrar a minha inconformidade, indignação sobre o voto dado ao projeto de lei que nomeamos Projeto Ágata. O voto do presidente da CCJ, que também é líder do governo, contrário, apresentando a inconstitucionalidade do nosso projeto, que era bem simples, senhor presidente. Dava celeridade, prioridade da investigação em casos de crimes contra crianças e adolescentes. Eu estou aqui até agora sem conseguir compreender o argumento do líder do governo. Afinal de contas, esse é o governo que diz lutar pela vida da população, né? E não ter a investigação prioritária de assassinatos de crianças e adolescentes me deixa confusa sobre não só a opinião do governo com relação ao assassinato de crianças, mas também do próprio líder do governo da Casa, que ainda ontem aprovou um projeto similar da deputada Franciane, que dizia com relação aos trâmites de investigação com relação a crimes contra mulheres. Ou seja, se trata da mesma situação, só que ao invés de mulheres nós colocamos crianças, e o líder do governo dessa casa disse que o projeto era inconstitucional e sugeriu uma indicação simples, ou seja, sem qualquer viabilidade real para uma legislação. Isso me deixa muito preocupada, afinal de contas são mais de 45 dias, sem sabermos quem são os responsáveis pelo assassinato de Ágata no Complexo do Alemão. Nós temos um aumento sistemático no estado do Rio de Janeiro de crianças e adolescentes sendo atingidos de maneira fatal. Importante já trazer os dados, só no Rio de Janeiro, até setembro, foram 30 crianças e adolescentes vitimados fatalmente. Ou seja, gostaria de compreender qual é, na verdade, a possibilidade ou trabalho aqui do líder do governo se apresentando contra um projeto tão simples e tão efetivo para essas famílias que sofrem, para essas famílias que perderam seus filhos, muitas vezes em momentos que dificilmente a gente tem aí uma investigação correta. E aí é muito importante a gente observar também no orçamento do Estado a retirada de cerca de 86% do orçamento, e comparado com o último orçamento do ano passado, na perícia, na investigação, na segurança pública, ou seja, na Polícia Civil. Me parece que esse governo está mais comprometido com a lógica de confronto, com a lógica de guerra, do que com a lógica de investigação e prevenção. Isso, senhor presidente, me causa arrepios diante do aumento da letalidade policial, que é concreto. A gente teve, de janeiro a setembro, um aumento de mais de 18% na letalidade policial. Ou seja, são dados que demonstram o tamanho do problema que nós temos com relação à investigação. Nós vimos que para perícia só está indicado no orçamento cerca de R$100 mil, ou seja, o governo do Estado quer destruir a estrutura de polícia civil que investiga crimes no estado do Rio de Janeiro de hoje, e eu não vou ficar calada diante disso. Muito obrigada, senhor presidente. De nada, deputada Renata. Está autorizada a procurar o líder de governo. Mais alguém para declarar? Acabou a declaração? Mais a nada a tratar na ordem do dia. Passa o expediente final. Eu convido o deputado Valdec para compor a presidência e convido o primeiro orador, Luiz Paulo, fazer uso da palavra. O senhor está autorizado. 10 minutos, sem passar meu líder, por favor. Hoje eu estou emocionado, senhor deputado Valdec, porque o presidente que substituiu Vossa Excelência me autorizou a falar. Eu fiquei emocionado. Há muito tempo que um presidente
não me autoriza a falar. Mas, senhor presidente... E eu aqui na presidência reforço a autorização. Senhor presidente, o senhor sentou na mesa e já incorporou os princípios verticais dessa presidência. Mas eu queria falar, inicialmente, deputado Waldeck, sobre a Cobal do Humaitá, que Vossa Excelência conhece bem. A Cobal do Humaitá é hoje um local de múltiplas referências. É um respiradouro para a área do Humaitá e de parte de Botafogo. Ele é um respirador. A Cobal do Humaitá está inserida na cultura da comunidade local. A Cobal do Humaitá é ponto de encontro das famílias que moram naquela região. A Cobal do Humaitá é referência carnavalesca, porque tem o bloco da Cobal. Tipo, arma, mas não sai, mas é o bloco da Cobal. A Cobal é da estima geral. E o que acontece lá? Aquele terreno, senhor presidente, é do Estado, cedido à Conab, que pertence ao Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura, seguindo a diretriz geral do Programa de Privatizações da União, quer brecar o funcionamento da Cobal, para tentar demolir aquele imóvel e ali, por processo de parceria público-privada ou concessão, se erigir mais um espigão para fins comerciais na cidade do Rio de Janeiro. Esquece a União, se aquele imóvel não existir mais, o terreno passa a ser do Estado, porque já o é, está cedido para ser Cobal. Além do mais, como já disse aqui, o prefeito César Maia, em 17 de julho de 2008, através do decreto 29.596, tombou as benfeitorias da Cobal, do Leblon e do Humaitá. À época, dizia assim o prefeito César Maia: considerando o valor cultural das edificações e a importância de se preservar marcos culturais e arquitetônicos na paisagem dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, considerando que o projeto de arquitetura, e digo eu, pouca gente sabe, para abrigar estes hortomercados, foram construídos nos inícios dos anos 70 e foi premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, considerando a necessidade de medidas cautelares para a proteção dos refúgios imóveis, ficam tombados provisoriamente, nos termos do artigo 5º da Lei 166 de 80, os imóveis, as construções imóveis, onde estão situados a Cobal do Leblon e a Cobal do Humaitá e assim por diante. Inclusive, dizendo que qualquer intervenção física teria que ser previamente aprovada pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro.
A posteriori, em 28 de novembro de 2011, o prefeito Eduardo Paes sancionou e publicou o decreto 3496, que determina o tombamento definitivamente dos bens que menciona. O tombamento do prefeito César Maia tinha caráter provisório. Do prefeito Eduardo Paes, de 2011, 3 anos depois, tem caráter definitivo. Então, senhor presidente, o que quer dizer isso? Que aquilo que lá está construído não pode ser demolido. E, se for alterado, única e exclusivamente com autorização do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. E hoje, o deputado Eliomar Coelho, em resposta aos anseios comunitários que se sentem ameaçados por uma política nacional que não vale para Cobal do Humaitá, não vale, porque o terreno não pertence à União, hoje não renova os contratos, quer acabar com os contratos existentes e, mais grave, não faz nenhuma conservação no imóvel. Então, o deputado Eliomar Coelho quer, no âmbito estadual, fortalecer o tombamento definitivo municipal da Cobal, para que ao longo das próximas décadas ela lá continue e possa merecer do responsável, seja a União ou a União devolver ao Estado, a manutenção devida naquele prédio, sob ponto de vista da segurança, inclusive das instalações elétricas, que hoje são um grave problema em qualquer imóvel público que não venha recebendo manutenção corrente. Então, senhor presidente, é disso que tratamos no dia de hoje. Responder positivamente a um patrimônio da comunidade que precisa ser preservado. Porque o que não falta na zona sul da nossa cidade são os famosos espigões, que superlotam de pessoas cada logradouro, tira o lazer coletivo, tira a vida de bairro e, com isso, também elimina o nosso processo de troca cultural, que é a vida também na rua, nos centros de bairro, nos locais com frequência pública. Por isso, fiz questão de usar o expediente final para simplesmente declarar o meu voto favorável ao tombamento definitivo, também a nível de Estado do Rio de Janeiro, do prédio da Cobal do Humaitá. E para concluir, senhor presidente, e segue o líder. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito é o deputado Chico Machado. Momentaneamente não está no plenário, então chamo a deputada Renata Souza. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente, deputado Valdec Carneiro,
faço uso dessa tribuna por alguns temas que eu acho que não podem passar despercebidos nessa casa. Por exemplo, senhor presidente, no dia de ontem, uma prefeita, líder, lá em Cochabamba, a vítima foi Liberte Guzmán, que deu entrada, inclusive, no hospital com traumatismo craniano grave e morte cerebral. É uma das vítimas dos protestos que ocorrem, senhor presidente, lá na Bolívia. E aí é importante falar, essa foi uma das vítimas fatais, mas a prefeita na Bolívia também foi violentada, ela é uma prefeita governista de uma cidade chamada Vinto, que é vizinha de Cochabamba. Ela foi humilhada publicamente pela multidão por transportar camponeses apoiadores de Evo Morales. É importante dizer que Arce Guzmán, que é o nome da prefeita da Bolívia, ela teve o seu cabelo cortado, foi pintada de rosa e obrigada a andar descalça por vários quarteirões em meios a completa violência. Enfim, eu estou trazendo esse elemento para a gente dizer o quanto que os opositores hoje de Evo Morales estão extremamente violentos e o quanto que a Bolívia se encontra num momento muito complexo e que a gente deve estar atento diante do aumento da violência na Bolívia. E aí, trazendo para o Brasil, senhor presidente, não deixar de falar o que aconteceu hoje com o jornalista Glenn, durante uma entrevista dada no programa Pânico, onde ele foi covardemente agredido fisicamente por Augusto Nunes. Senhor presidente, eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade ao Glenn e à sua família, que têm sido alvos de milícias, de fake news. A gente precisa trazer esse tema para essa casa, afinal de contas, são pessoas, inclusive essa casa vai homenagear o Glenn com uma medalha Tiradentes e nós estaremos nessa homenagem porque consideramos fundamental jornalistas comprometidos com a verdade, que trazem à luz reportagens investigativas, como trouxe o Glenn para o debate público, porque estamos falando de democracia. E não podemos deixar de que qualquer milícia seja apontada, como essas milícias das fake news, colocarem a vida dessas pessoas em risco e também ceder para atos tão covardes como foi o do Nunes com relação ao Glenn, colocando inclusive ali tapas no rosto do Glenn. Eu acho que uma agressão desse tipo, ela merece todo o repúdio e aqui eu gostaria de deixar registrado o meu repúdio, afinal de contas, essa casa aqui também faz história. E não podemos deixar que todo o processo de xenofobia, inclusive nas brincadeiras ali durante o programa do Pânico, todo o processo de discriminação, de uma lógica tão bárbara com relação à vida homoafetiva de Glenn e David, colocada à luz e exposta de maneira violenta, de maneira desumana, inclusive colocando seus filhos nesse debate. Enfim, deixar aqui o meu repúdio à bárbara e covarde atuação do senhor Augusto Nunes contra Glenn. E aí, senhor presidente, um tema que também me traz essa tribuna é termos, no dia de hoje, 7 de novembro, e que a gente traz todo o debate do Novembro Negro para falar de iniciativas contra o racismo, iniciativas que possam colocar a vida de negros e negras, e não só em evidência, mas como vidas dignas a serem respeitadas.
Hoje aprovamos aqui nesta casa um projeto de minha autoria que declara patrimônio cultural e de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Axé Iá Nassô Oká Ilê Ossum. É uma comunidade, senhor presidente, de terreiro, de candomblé, localizada em Miguel Couto, distrito de Nova Iguaçu, fundada em 23 de abril de 1971 pela Iala Orixá, Ianintinha de Oxum, que tem como nome de batismo Aeronite da Conceição Chagas. Esse axé é uma casa de culto à religiosidade afro-brasileira. Ela é representada juridicamente pela Sociedade Nossa Senhora das Candeias e notabilizada por desenvolver atividades culturais em paralelo ao calendário de celebrações litúrgicas. Hoje nós tivemos aqui um debate acalorado sobre feriados, inclusive feriados religiosos, então é importante o reconhecimento do patrimônio cultural de natureza imaterial desse axé. Então, senhor presidente, lembrar que o Axé Iá Nassô Oká Ilê Ossum descende da casa matriz da nação Queto, que é o terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, situado em Salvador, Bahia. Então, considerada a mais antiga casa de candomblé em funcionamento do Brasil, que é o Engenho Velho, que foi o primeiro monumento da cultura negra a ser tombado enquanto patrimônio histórico do IFAM em 1986. Esse axé deu origem a diversos templos religiosos da cultura afro-brasileira, dentre os quais o Axé Iá Nassô Oká Ilê Ossum é notadamente o mais importante do Rio de Janeiro. Também é responsável pela fundação da Orquestra de Atabaques Alabê Funfum e do grupo de dança dos orixás Obirim Corim. Ambos realizam oficinas e apresentações em bairros, escolas, praças públicas e atividades culturais com o objetivo de preservar as raízes culturais afrodescendentes, através dos toques, cantigas e danças aos orixás, vudus, inquices e todas as entidades das religiões de matriz africana, afirmam a cultura afro-brasileira e as tradições do candomblé. Os ataques, senhor presidente, às religiões de matriz africana se intensificam cada vez mais, por isso que esse reconhecimento é indispensável para a garantia da liberdade religiosa. E aqui também, senhor presidente, conseguimos aprovar a comenda em homenagem a Ana Maria Gonçalves, uma mulher negra responsável pelo livro, uma obra-prima e clássica no Brasil, chamado Um Defeito de Cor. Homenagear a Ana Maria é não só trazer o debate sobre as nossas raízes num processo de escravidão super doloroso que aconteceu nessa vinda de diversos países de África, de negros africanos para cá, para o Brasil, para serem escravizados, terem seus corpos mercantilizados, o quanto que isso ainda hoje precisa ser debate, não só dentro dessas casas legislativas, como fora, senhor presidente. Afinal de contas, quando a gente fala de racismo religioso, quando a gente fala de racismo institucional, temos que compreender que o racismo tem uma base estrutural no nosso país e, portanto, reconhecer as religiões de matriz africana é fundamental para que a liberdade religiosa, a liberdade de culto, possa, sim, ser algo importante na nossa sociedade para a valorização dessas pessoas e também da sua religiosidade dos seus cultos afros. Enfim, senhor presidente, Ana Maria Gonçalves me traz uma experiência e uma relação de muito carinho e amor. Afinal de contas, ela narra ali a partir de uma perspectiva da Luísa Maim, né, mãe de Luiz Gama,
toda uma história. Luiz Gama, que na nossa história brasileira foi um advogado abolicionista, que trouxe todo o processo e discussão sobre o direito também das pessoas recém-libertas e daquelas que não foram libertas. Então, o Luiz Gama foi fundamental para a libertação do povo negro no Brasil. Então, faço essa saudação, essa reverência a essas homenagens que o nosso mandato vai realizar nesse mês de novembro. A gente começou reconhecendo, inclusive, Angela Davis como uma mulher que talhou toda uma luta a partir dos Panteras Negras, mas entendendo que a nossa construção agora de reconhecimento e fazendo justiça ao povo negro, que contribui para o debate pedagógico, para a formação política de um processo que seja antirracista e anticapitalista, que são esse capitalismo, esse sistema nefasto e agora agudizado em toda a lógica que a gente vê, inclusive neofascista, que temos experimentado no Brasil, a intolerância religiosa sendo colocada como pano de fundo, inclusive na política pública. Hoje a gente tem concretamente a barbárie, o ódio às matrizes de raiz africanas sendo colocada, inclusive, muitos microfones aqui da Alerj. Então, e não só da Alerj, mas em outras casas legislativas. Isso tudo traz um prejuízo e, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem terreiros de candomblé sendo invadidos, a gente precisa também colocar essa casa a serviço desse debate. E é por isso, senhor presidente, que faremos uma audiência pública nesta sexta-feira, num terreiro de candomblé em Nova Iguaçu, e que eu já deixo aqui o convite. Afinal de contas, senhor presidente, estar nesses lugares também é parte do que deve ser a ação para coibir qualquer iniciativa que venha acabar com as liberdades religiosas. Estamos aqui para garantir também um processo democrático para que as pessoas possam ter as suas vidas, a sua liberdade de culto respeitadas. Então, eu convido a todos e a todas a estarem amanhã, dia 8 de novembro, às 9 horas da manhã, numa audiência pública sobre intolerância religiosa, que vai ser realizada na rua Francisco Antônio Nascimento, 42, no bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Ou seja, o nosso mandato se coloca à disposição de qualquer debate, inclusive da liberdade religiosa, que para nós é fundamental. Então, muito obrigada, senhor presidente, desculpe por ter me alongado. Obrigado, deputada Renata Souza, a quem convido para assumir a presidência dos trabalhos, para que eu possa usar a tribuna, já que sou o próximo orador inscrito. Convido o excelentíssimo deputado Valdec Carneiro a fazer uso da tribuna. O senhor dispõe de 10 minutos, de acordo com o regimento interno dessa casa. Obrigado, deputada Renata Souza, que preside este expediente final. Senhoras e senhores cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos acompanham pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa. Deputada Renata Souza, eu quero, em primeiro lugar, e aproveitando que Vossa Excelência está na presidência e que me antecedeu na tribuna agora há pouco, para também me manifestar, não quero silenciar sobre esse fato grave, acerca da inaceitável agressão cometida por este senhor Augusto Nunes contra Glenn Greenwald,
no programa Pânico da Rádio Jovem Pan. Quero me manifestar de maneira muito veemente, porque não é tolerável que as diferenças e divergências sejam resolvidas, né, sob a forma de agressões, de violência, qualquer que seja digamos, o tipo de violência adotado. No caso do Augusto Nunes, é uma violência física, agrediu fisicamente o Glenn, mas existem várias outras formas de violência, aliás, às quais tem estado submetida a família do Glenn, do David e seus filhos, né? Todo tipo de provocação, todo tipo de agressão simbólica nas redes sociais, agora essa agressão física, a gente não pode aceitar, né? Portanto, fazer aqui toda essa manifestação de solidariedade, de desagravo ao Glenn, que tem cumprido um papel fundamental como jornalista internacionalmente reconhecido, ajudando a desvelar um verdadeiro conluio estruturado no Brasil, que responde diretamente pelo golpe de Estado, pela desestabilização política e institucional que enfrenta o Brasil de hoje. Portanto, toda a minha solidariedade ao Glenn, à sua família. De fato, o Glenn não estava errado no debate, jamais na agressão física, no debate, ressaltando a postura covarde desse senhor Augusto Nunes, que usou, inclusive, os filhos do Glenn e do David para atacá-lo como profissional, inclusive tentando incitar o Poder Judiciário a tomar a guarda das crianças, uma coisa absolutamente despropositada, grosseira, covarde, típica de um verdadeiro energúmeno, como se revela este senhor. Em segundo lugar, eu quero também mencionar algo grave e importante que temos acompanhado na educação de Niterói, e aqui me refiro a uma das mais importantes instituições emblemáticas, históricas da educação de Niterói, que é o Centro Educacional de Niterói, hoje localizado no bairro do Pé Pequeno, mas que já teve a sua sede principal no centro de Niterói, numa área que pertence ao estado do Rio de Janeiro, que nos anos 60, mais precisamente em 62, ainda o antigo estado do Rio de Janeiro, cedeu à Fundação Brasileira de Educação, a FUBRAE, que é a mantenedora do Centro Educacional, aquelas dependências para que ali se desenvolvessem atividades educacionais. E durante pelo menos 3 décadas, deputada Renata Souza, 3 ou 4 décadas, eu diria, o Centro Educacional de Niterói se tornou uma importante referência pedagógica, a seu tempo, com experiências pedagógicas instituintes, inovadoras, criativas, trabalhando com o conceito de educação integral de maneira fundamentada teoricamente, com recursos adequados, com ambientes pedagógicos apropriados. Tanto é assim que se tornou, eu diria, um dos mais importantes e referenciados, e citados e pesquisados estabelecimentos de educação de Niterói e até do estado do Rio de Janeiro. Mesmo com as diferenças políticas e ideológicas que tinha para com ela, ressalto que foi importante também na gestão do Centro Educacional por muito tempo a figura marcante de Dona Mirtz Wenzel, educadora proeminente em Niterói, até no estado do Rio de Janeiro. Insisto, mesmo com as divergências conceituais e teóricas e políticas que nos separavam, não posso deixar de reconhecer o papel que esta senhora educadora teve na direção do centro por muito tempo. A partir de 2007, já sem Dona Mirtz Wenzel, que tinha saído da direção do Centro Educacional muitos anos antes, começa a haver um problema grave de gestão. O Centro Educacional começa a ser, digamos, administrado por um grupo chamado Futuro VIP, que indica uma terceira pessoa jurídica para assumir o contrato, os termos de parceria, os termos formais de parceria com a FUBRAE e com a Fundação Brasileira de Educação, cuja sede é em Brasília. De lá para cá, só a resistência dos profissionais de educação, só a resistência das famílias e dos estudantes foi capaz de segurar o Centro Educacional até aqui. Mas a situação se agrava. Hoje, essa pessoa jurídica diretamente responsável pela gestão do Centro Educacional
que se apresenta como Sistema 100, que não se sabe bem se é propriamente uma instituição de ensino. Há controvérsias sobre a sua regularidade para que possa dirigir um estabelecimento educacional. Toda a concepção pedagógica, todos os projetos e processos instituintes que consagraram o Centro Educacional de Niterói, estão todos eles praticamente sendo postos em xeque sob alto risco. As famílias assustadas com o que pode acontecer, profissionais da educação assustados com mudanças drásticas nas condições objetivas de trabalho e de formação continuada. Aliás, o Centro Educacional sempre primou pela aposta na formação continuada de seus profissionais da educação, e nós estamos fazendo a mediação com o Conselho Estadual de Educação. O deputado Flávio Serafini, nosso companheiro da Comissão de Educação, presidente da comissão, também está participando desse esforço. Haverá uma audiência, uma agenda com a presidenta do Conselho Estadual de Educação na próxima semana, que receberá representantes de pais, mães, responsáveis de alunos. É muito importante que o Centro Educacional de Niterói consiga sair dessa crise, consiga ser, afinal de contas, administrado por uma equipe, por uma instituição, por uma mantenedora comprometida com a educação, com a gestão pedagógica diferenciada, com o avanço da educação, enfim, integral. Portanto, faço aqui esse depoimento, faço aqui esta intervenção, e saudando, sobretudo, a admirável capacidade de resistência dos profissionais da educação do Centro Educacional de Niterói e da comunidade de pais, mães responsáveis, dos estudantes que têm orgulho, têm vínculo, têm compromisso com o Centro Educacional e não se conformam com a situação de deterioração em que se encontra esse estabelecimento de ensino tão marcante, tão importante para a história da educação da minha querida cidade de Niterói. E por último, deputada Renata Souza, não quero deixar de mencionar, no tempo que me resta, minha preocupação, e no debate de ontem na Comissão de Educação, eu manifestei essa preocupação com toda clareza, com esse processo de militarização das escolas públicas. Ora, eu quero aqui distinguir, em primeiro lugar, a existência de colégios militares, que datam de muito tempo. Eu, inclusive, como vereador em Niterói, deputada Renata Souza, entrei na luta para evitar o fechamento, à época, de 2009, do Colégio da Polícia Militar de Niterói, que era uma escola pública, era e é uma escola pública importante, relevante, e já que existia, já que a Polícia Militar havia criado, já que havia uma comunidade acadêmica em torno do colégio, e trabalhando e estudando no colégio, não tinha por que fechá-lo. Então, uma coisa são as corporações militares que decidem, com seus próprios orçamentos, com seus próprios recursos, com seus próprios meios, desenvolver e implementar uma atividade educacional. Isso é uma coisa que pode ser também questionável sobre alguns aspectos. Por exemplo, o representante do Corpo de Bombeiros Militar, ontem presente na reunião da audiência da Comissão de Educação, revelou, como nós sabemos, que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro hoje tem sérios problemas de efetivo. Ora, como é que uma corporação como o Corpo de Bombeiros, tão importante e tão querida pelo povo fluminense, que enfrenta graves problemas de efetivos, vai enveredar por um caminho que não é o seu, vai abrir um flanco de trabalho, né, que não é o seu papel original. Mas ainda assim, uma coisa são os colégios militares, uma outra coisa completamente diferente é tentar transformar as escolas públicas vinculadas à rede estadual de educação, escolas que são, por definição, laicas e civis, em escolas militares. Isso é uma outra coisa. Isto é o processo de militarização. Primeiro, não há registro. E aqui repito a importante intervenção feita ontem na Comissão de Educação pela professora Ana Karina, da UESC, que eu conheço há muito tempo. Eu vi a Ana Karina já fazendo o seu mestrado, hoje é uma pesquisadora das mais relevantes do estado do Rio de Janeiro. É um orgulho vê-la com uma carreira acadêmica tão consolidada. Ana Karina lembrou, olha, não há registro na pesquisa em educação de, digamos, estudos que mostrem que o que precisa para melhorar a escola pública brasileira é a disciplina militar. Não há registro.
Há estudos que mostram a necessidade de valorizar, profissionalizar e dignificar os profissionais da educação. Há estudos que mostram a necessidade de redesenho e modernização dos currículos em diálogo com as culturas locais, com as culturas populares, com as particularidades regionais. Há estudos que mostram a necessidade de aprimorar e modernizar os ambientes pedagógicos. Tudo isso a pesquisa educacional tem mostrado. Aliás, o Brasil é um país muito sólido na formulação de estudos, na formulação do pensamento educacional, na produção das ciências da educação. Entretanto, 30, 40 anos, 50 anos consolidados de pesquisa em educação no Brasil, não há estudo que mostre, não é um pesquisador, não é uma obra relevante, não é um artigo que chame a atenção para a necessidade de implantar a disciplina militar como um fator que diferencie na qualidade as escolas públicas. Não há registro. Então, ora, se vamos mexer com a educação, vamos ouvir os pedagogos, vamos ouvir os profissionais da educação, vamos ouvir a pesquisa de educação produzida, publicada e reconhecida no Brasil, até fora do Brasil, em muitas áreas do conhecimento, através de muitos estudos. Além disso, quem tem o papel de universalizar o direito à educação, deputada Renata Souza, na estrutura do poder público, quem tem o papel de universalizar o direito à educação não são as corporações militares. Estas estão voltadas para a segurança e para a defesa nacional. Quem tem o papel de universalizar o direito à educação são as secretarias de educação e as suas escolas. Estas, sim, têm o papel, por exemplo, de fazer chegar à escola, pelo menos ao longo da educação básica, crianças, adolescentes e jovens. Ora, a preocupação com a disciplina militar fica na frente até da necessidade que nós temos de garantir que todas as crianças e adolescentes completem o ensino fundamental, o que ainda não conseguimos no Rio de Janeiro. Que todos os jovens, adolescentes e jovens, completem o ensino médio, o que estamos longe de conseguir no Rio de Janeiro e no Brasil. Quase metade, pouco menos da metade dos jovens brasileiros, na faixa etária correspondente à juventude, completaram o ensino médio. Pouco menos da metade. Portanto, é gravíssimo o quadro ainda de garantia do direito à educação e nós estamos preocupados em instituir a disciplina militar como um condão que vai melhorar as escolas. Ora essa, que isso está baseado em quê? Isso é baseado em que fundamento científico, em que pesquisa, em que estudos? Portanto, eu quero aqui dizer, por um lado, que eu respeito os profissionais da educação que atuam nos colégios militares, tenho profundo respeito pelo esforço de trabalho que implementam, tenho diálogo, inclusive, com muitos deles, como profissional da educação que sou também, mas quero repudiar esta linha da política educacional que entende que é preciso transformar as nossas escolas em quartéis, é preciso transformar nossas escolas em estabelecimentos que promovam a ordem unida. Isto não é, digamos assim, um componente necessário, nem provado em lugar nenhum, como diferencial a ser implementado das escolas públicas do Rio de Janeiro e do Brasil. Portanto, faço aqui uma declaração e mais. Mesmo nas escolas militares, os profissionais da educação que atuam, não apenas no magistério, mas na coordenação pedagógica, na supervisão, na orientação, na gestão, têm que observar a formação exigida pela legislação educacional brasileira, porque também tem isso. Vou concluir, deputada Renata. É como se os colégios militares, algumas pessoas pensam assim, estivessem, digamos, ao abrigo, né, digamos, não fossem alcançados pela legislação educacional brasileira, não. Embora colégios militares tenham que observar o que dispõe a legislação educacional, que é para todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, os colégios militares estaduais, sejam os colégios da Polícia Militar, seja do Corpo de Bombeiros, têm que levar em conta as normativas do Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino, que abrange os colégios militares também. Portanto, faço aqui essa primeira discussão para ressaltar uma parte do debate que apareceu ontem na Comissão de Educação e reafirmar a necessidade, isto sim, de confirmadas as nossas escolas públicas, como escolas laicas e civis, avançar em processos que garantam a educação para todos e todas, garantam a inclusão dos que estão fora, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem, a menos nas nossas escolas do Rio de Janeiro. Obrigado. Excelente reflexão, senhor deputado Valdec Carneiro. Sem dúvida nenhuma, a gente tem em curso no Rio de Janeiro e na nossa sociedade um processo de militarização da vida. Temos que usar essa casa para denunciar e não naturalizar esse processo que tanto agride a liberdade, as liberdades civis. Então, muito obrigada, senhor
Valdec Carneiro. E não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.